Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área, chovendo na região de Campinas. Vamos juntos aqui com o esporte até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos aqui falar das novidades. Diretoria corre contra o tempo para acertar os salários atrasados no mês de novembro. O clube tem vencimentos abertos com jogadores e integrantes de comissão técnica desde junho, quando começou a sofrer com bloqueios na justiça. Ponte termina a temporada com 62% de aproveitamento. Foram 22 vitórias, 9 empates e 9 derrotas em 40 partidas. Contratados para a segunda fase da Série C, Júnior Brandão e David Braz não terão o contrato renovado para o ano que vem. Zagueiro disputou 2 partidas como titular e Brandão foi titular apenas no duelo contra o Náutico. Aproveitamento do Guarani nesta temporada foi menos de 50%. Foram 12 vitórias, 11 empates e 14 derrotas em 37 jogos disputados e um aproveitamento de 42%. Palmeiras consegue virada épica sobre a LDU e avança à final da Libertadores. Verdão fez 4-0 no Allianz Parque, inverte o duelo e disputará o Tetra contra o Flamengo em Lima, no Peru. Final brasileiro encaminha mais uma vaga direta no G4 ou no G7 do Brasileiro. Em quinto lugar, Bahia se beneficia com o G5 e Botafogo, 7º colocado, estaria na pré-Libertadores. Aos 78 anos, técnico mais velho em atividade no Brasil é confirmado por clube da Série B. Aderbal Lana é registrado para comandar o Amazonas nas 4 últimas rodadas da segundona. Estreia será domingo contra o Cuiabá. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Uma das maiores revoluções na história da humanidade foi causada por essa descoberta. A água tratada. Doenças pararam de matar como faziam antes. A nossa sociedade mudou completamente. E Campinas é a única metrópole brasileira onde essa conquista chegou a toda a população, assim como o tratamento do esgoto. E isso é motivo de muito orgulho, porque o saneamento muda a vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a grande vitória do Palmeiras sobre a LDU em jogo realizado na noite desta quinta-feira no Allianz Parque, Libertadores de semifinal. O Palmeiras derrotou a LDU, o time equatoriano, pelo placar de 4-0 para quase 40 mil torcedores no Allianz Parque. O jogo teve arbitragem do Vilmar Roldan. O Palmeiras jogou com Carlos Miguel, Bruno Fux, as presenças ainda de Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Também no meio-campo do time do Palmeiras, a presença do Andréas Pereira, juntamente com o Alain, Maurício Sousa
Vitor Roque e Flaco Lopes. Foi este o time do Palmeiras que entrou em campo ontem à noite. Os gols do Palmeiras: Sousa a 19 minutos do primeiro tempo, Bruno Fux ainda no primeiro tempo a 49 e o Rafael Veiga, que entrou no segundo tempo, marcou aos 22 e aos 36 cobrando pênalti, gols que garantiram o Palmeiras na decisão da Libertadores da América. Palmeiras 4, LDU do Equador 0, Palmeiras na final da competição. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Deixa eu falar um pouquinho sobre o jogo do Palmeiras ontem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi efetivamente emocionante. E uma coisa realmente épica, mágica. Virar numa semifinal de Libertadores um revés de 3-0 para 4-0, mesmo jogando em casa, não é tarefa para qualquer um. Não é tarefa para qualquer um. Então o feito foi histórico e muito importante. E agora os dois times, brasileiros vão efetivamente disputar a possibilidade do tetra na Libertadores. Tá bom? Mas a partida foi com merecimento. Não dá para discutir em hipótese alguma o que aconteceu ontem, a campanha do Palmeiras. Bom dia, CH. Ótimo final de semana para toda a equipe. Deixa eu ver quem que tá mandando aqui. É o Paulo Sérgio. Obrigado, Paulo. Para você também, cara. Muito obrigado. Vamos em frente aqui. Já chamaram o Ebelim para uma entrevista, afinal ele é o único presidente com título nacional. Obrigado, Aurélio de Paulínia. A gente está tentando já há vários dias efetivamente chamá-lo aqui, mas ele precisa encontrar um espaço na agenda dele. Então vamos seguindo aqui, mas já foi chamado sim. CH, como o Breno falou ontem na rádio, como o Breno falou que desconhece o Transferban da Ponte. Ô Fábio, ele deu uma informação. Tinha o Transferban e segundo a informação do Breno, isso aí foi resolvido. Eu não tenho essa informação, mas foi ele que disse. Semana maravilhosa para nós pontepretanos. Tem que aproveitar, porque daqui a pouco é só problema. Meu amigo Valnei, que é um dos maiores ouvintes do programa, vai fazer uma faixa de 10,5 metros para essa conquista. É o Bruno, um abraço, Bruno. O Valnei Matheus realmente é muito ouvinte da gente e adora a ponte. Vamos ver aqui. Favor enviar a seleção da série C. Seguinte, está efetivamente no portal carlosbatista.com.br. Lá tem o voto de todo mundo, não é? Então é só clicar lá para você efetivamente ficar sabendo de tudo. Você não concorda comigo que essa diretoria da Ponte só vai pagar salários de jogadores se ganhar as eleições e se perder vai travar novamente, pedindo perdas? Idem, Vanderlei Pereira, Alexandre. Eu não posso especular. E eu também não posso fazer esse tipo de colocação. Possibilidade há de todas as atitudes. Tanto pagar como não pagar. Se depende de eleição ou não, eu não posso dizer. Eu não tenho nenhum tipo de informação. Isso é, para mim, especulativo. CH, o profeta do Apocalipse. Sua teoria de salários atrasados não se confirmou. Ponte campeã. Ronaldo, você sempre coloca aqui uma cutucadinha, né, cara? Eu vou perguntar para você. Faz uma pesquisa aí no Google, se é que você acessa a internet. Não é? Faz uma pesquisa do Google ou as informações que você tem. Quantos times obtiveram sucesso com salários não pagos?
Você acha que é normal isso, então? Não sei se você trabalha, se você é um profissional. O que você acha de ficar 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias sem receber? Se você achar que isso é normal, para mim não é. Para mim não é. Isso interfere diretamente no comportamento. Os caras, eles fizeram um pacto que não é normal, o que aconteceu na ponte. Várias coisas se alinharam, várias coisas. Eu não acho que foi obra do acaso, mas teve um pouco de cada componente nessa atuação e esse comportamento histórico dos jogadores da ponte. Mas não é usual acontecer isso, não. Depois da goleada de ontem, CH, quem você acha que vai ganhar a Libertadores? Qual é o seu palpite? Qualquer um dos dois. Os dois são bons times. Né? Os dois têm chance. Para mim é um confronto igual. Tanto é, você veja a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Bom dia, CH. Se for para trazer Ivan Quaresma, eu acho que seria mais eficiente trazer de volta o Gabriel Mesquita. O que você acha, Paulo Paiva? O Ivan não vai sair do Inter, gente. E mesmo que ele esteja no mercado, eu não acredito que o Guarani tenha bala para contratar. Ele foi para outro patamar salarial. A questão não é o clube, é a proposta financeira que vai ser feita para o atleta. Entendeu? Ah, mas lá ele está encostado. Está encostado não. Não é? Joga, não joga, mas ele está lá. Excelente final de semana de ressaca e curtição de título para toda a nação pontepretana. Valeu, Valnei. Sempre ligado. Gostaria de saber o seguinte de você. Você acha que essa diretoria da Ponte, se for reeleita, irá resolver os problemas financeiros do clube em 4 anos de mandato, sendo que não resolveu em 5 meses? Júlio. Como é que eu vou saber? Se não resolver os problemas financeiros, o clube não manda. Não disputa nem campeonato. Começa a vir transferban em cima de transferban e o clube fica travado. Então não tem saída. Não existe outra alternativa. Ou paga ou paga. Ou paga para os caras ou paga na justiça. Se você pagar na justiça, você corre risco de não conseguir planejar o ano que vem. Então uma coisa está embutida na outra. E eu não tenho nenhuma informação, tá, gente? Nem o tamanho do problema, quanto a ponte deve. Não tenho. Fala para o Ronaldo que ninguém acreditava nesse título, nem nós pontepretanos. Ah, Bruno, não precisa, né, cara? Ele tem aqui toda hora fica mandando mensagem para mim aqui, achando que eu vou me incomodar com isso. Pode criticar à vontade, desde que não tenha uma crítica para o lado pessoal, pode falar do meu trabalho, das minhas previsões, não tem problema. Isso faz parte do meu trabalho e isso não me incomoda. Já tem árvore de Natal no estúdio? E aí, Leandro? Mas terá? Não. Terá? Muito bem. Terá, Edson? Tem alguma informação? Está, Vitor. Tá bom. Vamos ver aqui o que escreve o nosso digníssimo Tandy Negrão. O Abel, mesmo sendo chato, ranzinza, hoje é o melhor técnico que existe no Brasil. Eu levaria para compor a comissão técnica da seleção na Copa do Mundo. Tandy Negrão, boa ideia. Essa bronca que o pessoal tem de técnico estrangeiro, gente, é o seguinte: quem tem competência se estabelece. Se o cara é haitiano, argentino não, uruguaio, paraguaio, português, alemão, o cara precisa ser competente. Então existia aqui uma reserva de mercado entre os treinadores que se acomodaram. Foram eles que permitiram a entrada dos técnicos. Porque se eles estivessem dando conta, o dirigente não ia pagar mais caro para buscar fora. Isso para mim está muito claro. Muito claro. Então eu não sou contra, tá? Tanto é verdade, não sou contra, que eu acho que foi uma sacada excepcional da CBF
não sei se vai ganhar o título mundial ou não, a contratação do Carlo Ancelotti pela CBF. Eu achei uma... Você tem que trazer o melhor. Quem é o melhor? Já que existem tantos... Então não dá pra brincar com isso aí, entendeu, gente? Você quer um cara que é mais defensor, não é? Dos técnicos do futebol brasileiro do que o Muricy Ramalho? Quais foram os 2 últimos técnicos do São Paulo? 2 estrangeiros. Então, mas eu respeito aí quem pensa diferente. O mais espantoso é o caso do David Braz. Não responsabiliza ninguém. Se fosse numa multinacional, alguém seria responsabilizado pelo prejuízo e demitido. Paulo Neves, você tem toda a razão. E qual foi o sentido dessa contratação que custou caro? Jogou 2 partidas, depois foi encostado. Eu fiquei sozinho nessa, né? Fiquei levantando a bandeira para não contratar. Vocês sabem disso, vocês me acompanham todo dia. E eu não comento para ter razão. Quero ser feliz, tá? E quero o bem dos 2 times de Campinas. Essa é a minha única intenção. A Ponte vai resolver o problema dos salários, até porque montaram um time para o Paulistão e Série B e o patamar é outro. Brigatti falou que vai contratar 15 jogadores e renovar com a maioria do elenco. Avelar. Vamos esperar. Tem que esperar. Eu também acredito que muitos jogadores vão ficar. Eu acredito. Porque eles sentiram o peso da camisa e da torcida e isso faz a diferença. Se pagar os caras, a tendência é que a maioria fique. 11h47 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, após o título da Série C e consequentemente o acesso para a Série B de 2026, a Ponte Preta já deu início ao planejamento para a próxima temporada e durante essa semana nós conversamos com João Brigatti. Ele que é coordenador de futebol da Ponte Preta e ele fala um pouco sobre esse planejamento para a próxima temporada. O planejamento para esse ano já está começando, né? Já estamos correndo atrás, mesmo, né, com o entrave que tem de eleições no clube, só em 20 de novembro, mas a gente está já correndo atrás de atletas já, tem muitas coisas já em andamento, na verdade, para que a gente possa, né, permanecendo ou não, a gente não sabe devido à eleição no clube, mas a gente já tem que deixar o caminho já trilhado, né, para que possa, a gente, o mais rápido possível, a gente formatar, né? Logicamente que a gente gostaria de manter uma base desse time que performou esse ano, né, que aí está, mas óbvio também que estão muito valorizados no mercado pelo título e acesso, né? E por outro lado sabemos que temos que manter um elenco muito qualificado, montar um elenco muito qualificado para 2026, porque temos competições fortes que exigem isso dos jogadores. Então a gente não pode aqui jamais agirmos com o coração, mas assim com a razão, e sabemos que nós precisamos de uma equipe, de um elenco muito qualificado, ainda mais, né, qualificado para o ano de 2026, que não será fácil, o calendário novo agora, né, já no início do campeonato do Brasil de 2026 já tem o Campeonato Paulista, já temos a terceira fase também da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série B, que todos vocês aí que acompanham o campeonato, tá vendo as dificuldades dos clubes que não fizeram um planejamento bom. Enfim, a gente tem que ficar atento ao mercado e é o que nós estamos. No ano que vem, a Ponte Preta vai disputar 3 competições, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B. O Campeonato Estadual começa no dia 11 de janeiro. Na Copa do Brasil, a Macaca entra na terceira fase, que tem data prevista no dia 11 de março. E a Série B começa no dia 21 de março. Lembrando que ano que vem teremos Copa do Mundo e a Série B vai parar durante o período da Copa do Mundo. A Série C não vai parar, mas a Série B sim. E o Campeonato Brasileiro da segunda divisão tem previsão de acabar no dia 28 de novembro. CH? Obrigado, Piscinato. É muita indefinição, gente. Muita indefinição. Eu sei que vocês estão ansiosos, estão perguntando. Eu queria muito ter informações efetivas para passar para vocês, mas eu ainda não tenho.
Os repórteres estão efetivamente buscando informações, né, para que a gente possa alimentar vocês com base, né, em coisa concreta. Então, um pouquinho mais de paciência que as coisas já vão clarear. Como todos os anos clareia, é só aguardar um pouquinho. Para comentar a ponte, chegando Valdemir Gomes. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. E agora vem as especulações, o planejamento, quem fica, quem vai embora. O importante é que a ponte deu uma respirada, vai ter aí uma cota financeira melhor para o ano que vem, vai ter uma arrecadação, um faturamento, né? Um aporte, e isso perto da dívida, nossa, é um xixi no oceano. Mas não importa, é uma evolução. A ponte tem aí garantidos com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B e Campeonato Paulista, 20 milhões de reais para começar o seu orçamento, fora outras receitas de negociação de jogadores, publicidade estática, etc, etc. Então agora é o planejamento, essa acomodação de carga. Seria muito bom que pelo menos 80% do elenco permanecessem, mas eu acho muito pouco provável, porque os jogadores estão valorizados, tem essas pendências financeiras aí, tem todo o perrengue que eles passaram nesse ano, com salários atrasados em função de todas as dificuldades, mas ainda mantenho aqui o meu otimismo de que pelo menos 4 ou 5 pilares importantes do time campeão da Série C, que vai disputar a Série B, que eles continuem. E é isso mesmo agora. Planejamento, pé no chão, inteligência, relacionamento no mercado, porque a temporada que vem é terrível em termos de dificuldades técnicas e também administrativas. Mas não há mal que sempre dure, não é? Nem bem que nunca acabe. Daqui a pouco a ponte dá um jeito na vida dela, replaneja tudo, a parte dessa dívida que sufoca, e foi assim durante 125 anos. Não há nada de diferente, não há nada de novo embaixo do sol, e a macaca tá aí, firme e forte. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH, o estádio Brinco de Ouro da Princesa segue em manutenção. O gramado vai ter um gramado bem mais moderno. O gramado que será utilizado na Copa do Mundo de 2026 é o mesmo que está sendo plantado no Brinco de Ouro. E tem um detalhe importante, no CT do Guarani também está acontecendo uma reforma e haverá a colocação do mesmo gramado para o time do Guarani poder treinar com mais tranquilidade a partir do início da próxima temporada. É claro que os jogadores vão se reapresentar na primeira quinzena do mês de dezembro, e se não houver tempo hábil para os 2 gramados ficarem prontos, o Guarani vai ter que procurar um lugar fora de Campinas para iniciar os treinamentos. Mas é claro que a preparação final para o Campeonato Paulista deverá ser tanto no CT quanto no estádio. E isso nunca aconteceu, até porque o gramado do CT sempre foi muito ruim, um gramado muito duro. E como tem as mesmas dimensões do estádio Brinco de Ouro da Princesa, é claro que vai dar para o técnico Matheus Costa poder trabalhar com tranquilidade, principalmente para não desgastar o gramado do Brinco, começar a utilizar o CT do Guarani. Com relação a atletas que não devem ficar, o zagueiro David Braz é um que chegou, tem salário alto e não vai ficar para a próxima temporada, até porque o Matheus Costa nem utilizou o David Braz da maneira como deveria na reta final. O Júnior Brandão teve oportunidades, teve aquele gol diante do Brusque que ele poderia fazer, perdeu aquele gol cara a cara, teve aquela oportunidade e ficou marcado por essa situação, também não vai ficar para a próxima temporada. O Farney Coelho, junto com o Matheus Costa, o Elano e a diretoria, estão ainda avaliando, né? Eles querem renovar com o Isaac, que tem um contrato se encerrando agora,
E é claro que o Kelvin, como eu disse essa semana na Rádio Bandeirantes e na tela da Band, ele está valorizado e pode ser negociado com algum clube da Série A do Brasileiro. Amanhã, CH, às 11 da manhã em São Paulo, tem o jogo da volta das quartas de final do Sub-17, Paulista Sub-17. O Guarani perdeu o primeiro jogo em Cosmópolis por 3-1. Amanhã tem que reverter se quiser uma vaga nas semifinais. Valeu, CH! Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Libertadores da América. Ontem, uma virada épica do Palmeiras no Allianz Parque. O Verdão venceu a LDU pelo placar de 4-0. Havia perdido por 3-0 na ida e por isso garantiu a decisão, a sua vaga na grande final da competição. Vai pegar novamente o Flamengo. Final dia 29 de novembro em Lima, no Peru. Jogo único. Mais uma vez, Palmeiras e Flamengo frente a frente. Lembrando que quem conquistar o título passa a ser o maior brasileiro com títulos da competição, já que Palmeiras e Flamengo têm 3 títulos. Ontem saiu também o adversário do Atlético Mineiro na decisão da Copa Sul-Americana e será o Lanús. O Lanús venceu a Universidade de Chile pelo placar de 1-0 na Argentina. Atlético Mineiro e Lanús farão a decisão da Copa Sul-Americana no dia 22 de novembro, um sábado. O jogo vai ser em Assunção, no Paraguai, também com jogo único. Campeonato Brasileiro da Série B pegando fogo, 35ª rodada de um total de 38. Hoje tem o líder Coritiba em campo, 7 da noite, contra o CRB. Também hoje às 7 da noite tem Atlético Goianiense e Paysandu. 9h35, Ferroviária e Criciúma. A rodada prossegue ao longo do fim de semana. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série A, amanhã 31ª rodada, 4 da tarde, tem Santos e Fortaleza, Cruzeiro e Vitória. 18 horas, Mirassol e Botafogo. 9 da noite, Flamengo e Sport. Já no domingo, 4 da tarde, Corinthians e Grêmio. Às 4 ainda, Bahia e Red Bull Bragantino, além de Ceará e Fluminense. 6h30, Inter e Atlético Mineiro. 18h30, Juventude e Palmeiras. 8h30 da noite em São Januário, tem Vasco e São Paulo. São os jogos de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá, pessoal.